Pessoal, uma notícia acaba de chegar e promete impactar profundamente todos os fãs de música sertaneja. Estamos falando do cantor Leonardo, conhecido por sua voz marcante e carreira sólida, que agora enfrenta uma situação que deixou familiares, amigos e fãs em estado de alerta absoluto. Médicos especializados compartilharam informações sobre o estado de saúde do cantor, e o resultado deixou todo mundo surpreso. O clima é de tensão, misturado com preocupação e uma sensação de que o tempo exige atenção imediata. Ninguém estava preparado para a gravidade do que foi revelado, e a notícia caiu como um verdadeiro choque. Leonardo, carinhosamente chamado de Léo, sempre foi conhecido por levar a vida de forma intensa. Ele sempre foi um amante de bons momentos, festas, churrascos generosos e, infelizmente, alguns exageros que hoje se refletem em sua saúde. Os sinais de alerta já existiam há algum tempo, mas agora os especialistas foram claros e diretos. O cantor apresenta problemas que precisam de atenção imediata. Entre os diagnósticos, hipertensão, níveis elevados de colesterol e triglicerídeos aparecem como uma combinação que pode gerar sérias complicações se não forem tratados com seriedade. Não se trata de um aviso comum, mas de uma situação que exige mudanças concretas e urgentes. A reação da família foi imediata. Poliana, muito emocionada, não conseguiu conter as lágrimas. Segundo pessoas próximas, ela se sente frustrada, porque sabe que Léo tem o costume de seguir seus próprios caminhos, mesmo quando os alertas são claros e diretos. Já Jéssica, filha do cantor, assumiu uma postura firme. Ela declarou que vai acompanhar de perto a alimentação do pai, intercedendo em decisões e tentando intervir em hábitos que há muito tempo comprometem a saúde dele. Essa postura evidencia um compromisso sério de cuidado, mostrando que os familiares estão prontos para apoiar, se necessário, impor limites em nome do bem-estar de Léo. O próprio cantor demonstrou estar profundamente abalado. Testemunhas relatam que, apesar de tentar manter o costumeiro ar tranquilo, havia uma diferença no olhar dele. Parecia que, finalmente, Léo compreendeu a seriedade do que estava diante de si. Entre palavras carregadas de emoção e uma certa dose de filosofia pessoal, ele chegou a refletir que a vida é única e que as escolhas feitas ao longo dos anos carregam consequências inevitáveis. Essa confissão silenciosa deixou claro que, embora sempre tenha enfrentado a vida de forma irreverente, agora ele encara os resultados de seus próprios excessos. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Fãs se mobilizaram, enviando mensagens de apoio, preocupação e incentivo. Muitos relataram momentos marcantes da vida em que a música de Léo foi uma companhia, oferecendo força e inspiração. Para eles, o cantor não é apenas um artista, mas alguém que marcou fases importantes de suas vidas. Por isso, ver Léo enfrentando uma situação de risco gerou um impacto emocional enorme. Os comentários multiplicaram-se em questão de minutos, criando uma onda de solidariedade que ecoa pelo país. A pressão pública, que antes era distante e afetiva, transformou-se em um apelo coletivo, clamando para que ele cuide da própria saúde antes que seja tarde demais. Apesar de todo o talento e da trajetória brilhante, a mensagem é clara: saúde não negocia, não espera e não oferece segundas chances. O corpo cobra o preço das escolhas, e ignorar sinais pode ter consequências irreversíveis. Agora, toda a atenção está voltada para as decisões que Léo fará nos próximos dias. O momento é de reflexão, mudança e, principalmente, ação. Ele tem a oportunidade de virar essa página, mudar hábitos e reescrever essa história, antes que o relógio avance sem permitir retorno. Cada escolha agora será determinante para o futuro, e todos ao redor esperam que ele compreenda isso de forma definitiva. O alerta é urgente e real. Não se trata de especulação, mas de fatos concretos que exigem atenção imediata. Médicos, familiares e fãs, todos estão unidos em um mesmo propósito: fazer com que Léo entenda a gravidade do momento e tome decisões que possam proteger sua vida. É a chance de transformar uma situação alarmante em um ponto de virada, garantindo que a saúde seja a prioridade máxima. O que acontece a seguir depende exclusivamente de suas escolhas, e o tempo, como sempre, não espera. E é justamente nesse ponto que a história se torna ainda mais impactante. A reação do cantor, o acompanhamento da família e a mobilização dos fãs indicam que todos estão conscientes de que agora é um momento decisivo. Léo nunca esteve sozinho, mas agora a atenção se concentra em cada passo que ele dará daqui para frente. A expectativa é alta, a pressão existe, mas também há esperança. Ainda há uma oportunidade real de mudança, se ele decidir abraçá-la plenamente. O próximo capítulo dessa história será sobre ação e transformação. A vida está exigindo responsabilidade, e agora tudo depende de Léo: ouvir os médicos, aceitar o apoio da família e responder à preocupação de milhões de fãs que torcem por ele. Se ele compreender o recado,
poderá iniciar uma trajetória de recuperação e prevenção que garanta não apenas sua carreira, mas, acima de tudo, sua saúde e bem-estar. E é exatamente aqui que precisamos continuar nossa narrativa, porque a situação ainda se desenrola, com desdobramentos importantes que podem mudar o rumo da vida do cantor. A atenção máxima é necessária, e o momento exige que cada detalhe seja considerado. A história ainda está longe de terminar. A notícia sobre o estado de saúde de Leonardo gerou um impacto que vai muito além de preocupações médicas. Ela mexeu com emoções, lembranças e memórias de milhões de brasileiros que cresceram ouvindo suas músicas e encontraram nelas conforto em momentos difíceis. Por anos, Léo foi símbolo de alegria, resistência e irreverência. Agora, essa imagem tão marcante se depara com uma realidade delicada, que exige atenção máxima e mudanças imediatas. O choque é inevitável, e a reação do público demonstra o quanto ele é querido, não apenas como artista, mas como parte das histórias pessoais de tantas pessoas. Para a família, o momento é de tensão e reflexão. Poliana, esposa de Léo, demonstrou todo o seu envolvimento emocional, mostrando que, mesmo com a frustração que sente diante da relutância do cantor em mudar hábitos, está pronta para apoiá-lo. Ela sabe que o alerta é sério e que ignorá-lo pode ter consequências irreversíveis. Já Jéssica, filha de Léo, assumiu uma postura protetora, determinada a intervir nos comportamentos que colocam a saúde do pai em risco. Ela entende que cuidar de Léo não será fácil, que haverá resistência, discussões e momentos de tensão, mas a prioridade é clara: preservar a vida dele. Enquanto isso, o cantor se vê frente a frente com a realidade de anos de excessos. A vida intensa, marcada por festas, bebida, alimentação desregrada e ritmo de trabalho intenso, agora cobra o preço que sempre esteve presente nos bastidores. Mesmo sendo alguém acostumado a transmitir força, Léo demonstrou fragilidade ao receber o diagnóstico. O impacto emocional foi imediato, e relatos de pessoas próximas indicam que, pela primeira vez, ele parece ter compreendido a gravidade do que está diante de si. Palavras de reflexão e até de arrependimento foram ouvidas naquele momento, revelando um lado humano que, até então, poucas vezes foi exposto publicamente. A situação se tornou ainda mais intensa nas redes sociais. Fãs e admiradores inundaram os perfis oficiais do cantor com mensagens de apoio, incentivo e preocupação. A internet transformou-se em um verdadeiro mar de solidariedade, mostrando que a trajetória de Léo ultrapassa as fronteiras da música e entra na vida emocional de quem o acompanha. Entre comentários emocionados, histórias de superação pessoais e lembranças marcantes, os seguidores enviam uma mensagem uníssona: "Cuide de você, Léo, porque ainda precisamos de você aqui." O sentimento coletivo é claro e forte. Ninguém quer perder o artista que marcou gerações. Diante desse cenário, a mensagem é inequívoca: a saúde não espera, não oferece segundas chances e não se curva às circunstâncias da vida. Ela reage aos hábitos, às escolhas e ao cuidado diário que cada pessoa dedica a si mesma. No caso de Léo, o alerta é crítico. O excesso de colesterol, triglicerídeos elevados e a hipertensão não podem mais ser ignorados. Cada decisão daqui para frente será crucial para definir o curso da história. Médicos, familiares e fãs estão unidos, mas a responsabilidade final recai sobre ele. A transformação depende exclusivamente da sua decisão de agir. E é justamente nessa decisão que reside a tensão da narrativa. O tempo não dá trégua, e cada dia representa uma oportunidade ou um risco. O cantor se encontra em um ponto crítico, em que pequenas escolhas podem resultar em mudanças profundas e duradouras, enquanto a inação pode trazer consequências irreversíveis. É nesse equilíbrio delicado que se desenrola o drama real, um artista famoso, amado e respeitado, diante do desafio mais pessoal de sua vida. A intensidade do momento não se restringe à esfera familiar ou médica. Ela se espalha pelo país, refletida na mobilização de fãs, amigos e admiradores. Todos entendem que, embora Léo seja um ícone de força e reverência, agora enfrenta uma vulnerabilidade que é humana e universal. A situação se tornou um alerta não apenas para ele, mas para todos que acompanham sua trajetória. O corpo, a saúde e a vida exigem respeito, cuidado e atenção constante. É nesse contexto que os próximos passos de Léo ganham um peso enorme. As escolhas que ele fizer serão decisivas não apenas para o presente, mas para todo o futuro. A mobilização da família, o apoio dos fãs e os alertas médicos criam uma rede de incentivo e pressão, mas é ele quem precisa responder. O momento exige coragem, disciplina e, acima de tudo, responsabilidade. Cada dia, cada decisão alimentar, cada mudança de hábito será crucial. A narrativa, até aqui, mostra que não se trata apenas de um susto ou de uma notícia passageira. É uma situação que pode redefinir a vida do cantor e impactar diretamente todos que o acompanham.
A conscientização, o apoio e a ação se unem, criando um ambiente em que a transformação é possível, mas somente se Léo escolher enfrentá-la de forma plena. E é exatamente nesse ponto que a história continua a se desenrolar, com desdobramentos que prometem emocionar, inspirar e, acima de tudo, ensinar uma lição importante sobre escolhas, vida e responsabilidade. Acompanhar cada passo daqui em diante será essencial. O momento vivido por Leonardo é um divisor de águas. Até então, sua carreira sempre foi marcada por energia, alegria e momentos de celebração. Mas agora, a realidade bateu forte, mostrando que a vida não perdoa descuidos prolongados. Os excessos do passado, que pareciam inofensivos, transformaram-se em sinais claros de que mudanças profundas são necessárias. Léo, que sempre transmitiu força e confiança, agora se depara com a própria vulnerabilidade, um cenário que exige maturidade, atenção e, acima de tudo, ação imediata. Para a família, cada dia é um desafio. Poliana, apesar do sofrimento emocional, demonstra força e resiliência. Ela sabe que insistir, aconselhar e apoiar são atitudes fundamentais, mesmo diante da resistência natural de quem sempre teve autonomia sobre suas escolhas. Já Jéssica, filha do cantor, está decidida a acompanhar cada passo do pai, com firmeza e comprometimento. Essa vigilância não é apenas uma questão de controle, mas de cuidado genuíno, um gesto de amor e responsabilidade. É o momento de unir atenção médica, suporte familiar e comprometimento pessoal, para que Léo consiga enfrentar esse desafio de forma efetiva. O impacto emocional do diagnóstico não se limita à esfera familiar. Nos bastidores, amigos próximos relatam momentos de silêncio, tensão e reflexão. O cantor, que sempre foi carismático e irreverente, agora apresenta sinais de introspecção. Testemunhas afirmam que ele olhava para si mesmo com uma seriedade inédita, como se finalmente estivesse reconhecendo os efeitos das escolhas que fez ao longo da vida. Palavras que misturavam desabafo, arrependimento e até filosofia pessoal foram ouvidas, revelando um lado que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. É nesse instante que a narrativa ganha uma dimensão ainda mais humana e real. Enquanto isso, nas redes sociais, o público reagiu com intensidade. Milhares de mensagens de fãs, admiradores e colegas de profissão chegaram às páginas oficiais do cantor. As reações variam entre incentivo, preocupação e agradecimento por tantos anos de música que marcaram vidas. Muitos compartilharam histórias pessoais, lembranças de shows, momentos difíceis que foram amenizados pela presença de Léo nas suas playlists e nas rádios. A conexão entre o artista e seu público, construída ao longo de décadas, agora se traduz em um desejo coletivo de cuidado e proteção. Cada comentário funciona como um lembrete de que ele não está sozinho, que milhões de pessoas torcem para que ele se recupere e mude hábitos antes que seja tarde. O alerta médico, porém, é claro e inegociável. A hipertensão, os níveis elevados de colesterol e triglicerídeos são sinais de que o corpo do cantor está em situação de risco. Ignorar esses sinais seria um erro grave. Cada decisão, cada escolha alimentar, cada mudança de rotina agora tem um impacto direto e concreto sobre sua saúde. Léo precisa compreender que o tempo não espera e que a vida não oferece segundas chances. A responsabilidade é exclusivamente dele, mas o apoio ao redor é uma força poderosa que pode ajudá-lo a transformar a realidade. Esse momento crítico também evidencia a fragilidade da vida humana, independentemente da fama ou do sucesso. Léo, com uma carreira consolidada, milhões de fãs e uma história de conquistas, enfrenta o que qualquer pessoa comum pode experimentar: a cobrança do próprio corpo diante de excessos e escolhas. A diferença é que, neste caso, a repercussão pública é imensa, o que aumenta tanto a pressão quanto a possibilidade de conscientização e transformação. A história de Léo se torna um exemplo, um alerta de que a atenção à saúde não pode ser negligenciada em nenhuma fase da vida. O próximo desafio, agora, é de ação concreta. Cada dia representa uma oportunidade para que Léo mude sua rotina, siga as orientações médicas e adote hábitos que possam salvar sua vida. É hora de enfrentar resistências internas, aceitar conselhos e entender que, por mais intensa que tenha sido sua trajetória, o corpo tem limites e cobra atenção. O momento é delicado, mas também repleto de potencial. Cada pequena decisão pode ser um passo na direção da recuperação, da prevenção e da preservação de tudo o que construiu ao longo dos anos. À medida que o drama se desenrola, é impossível não perceber a importância do apoio familiar. A presença constante de Poliana, a vigilância firme de Jéssica e o envolvimento de amigos próximos formam uma rede de suporte que pode ser decisiva.
Eles entendem que apenas alertas ou palavras de preocupação não são suficientes. É necessário acompanhar, orientar e intervir quando preciso. Esse cuidado, aliado à decisão de Léo de realmente ouvir e agir, pode transformar um quadro preocupante em uma oportunidade de recomeço e aprendizado. E é justamente nesse ponto que a narrativa se mantém aberta, carregada de expectativa. A reação do cantor nos próximos dias determinará o rumo desta história. Cada ação, cada escolha alimentar, cada momento de disciplina será crucial. A tensão continua, mas também a esperança, porque ainda existe tempo para que mudanças significativas aconteçam. O que vem a seguir é decisivo e promete revelar não apenas a força de Léo, mas também a resiliência de toda a rede que o apoia. O momento vivido por Leonardo é, sem dúvida, um alerta para todos. A situação mostra que mesmo pessoas com vidas aparentemente privilegiadas, sucesso absoluto e reconhecimento público não estão imunes aos efeitos de escolhas prolongadas. O corpo, de fato, cobra seu preço, e a saúde se torna um bem precioso que exige atenção constante. Para Léo, esse é um chamado claro: mudar hábitos, priorizar o bem-estar e compreender que, sem cuidado, todo o talento, a carreira e o carinho do público podem ser colocados em risco. O cantor agora está diante de um ponto de virada. Testemunhas relatam que ele começou a refletir sobre suas decisões, reconhecendo, ainda que de forma lenta e cautelosa, que a vida cobra responsabilidade. O impacto não é apenas físico, mas emocional e psicológico. Para alguém acostumado a lidar com palco, aplausos e energia contagiante, encarar suas vulnerabilidades é um desafio enorme. Cada palavra, cada gesto e cada escolha daqui para frente podem definir a diferença entre continuar a trilhar o caminho da música ou enfrentar consequências mais sérias. A família, como sempre, desempenha um papel central nesse processo. Poliana, ao mesmo tempo emocionada e determinada, permanece próxima, oferecendo apoio, conselhos e presença constante. Ela entende que o cuidado não é apenas sobre palavras, mas sobre atitudes concretas que incentivem Léo a mudar comportamentos prejudiciais. Já Jéssica, assumindo o papel de protetora, se envolve diretamente na rotina do pai, controlando a alimentação, monitorando hábitos e garantindo que medidas preventivas sejam respeitadas. Essa vigilância familiar representa um apoio fundamental que pode ser decisivo para a recuperação e manutenção da saúde do cantor. Nas redes sociais, a reação continua intensa. A mobilização dos fãs não é apenas simbólica, ela transmite um sentimento coletivo de urgência e carinho. Comentários emocionados e histórias pessoais reforçam o quanto Léo é parte da vida de milhões de pessoas. A internet se transforma em uma rede de incentivo e preocupação, mostrando que, embora a situação seja delicada, a força do público pode servir como motivação para que ele perceba a importância de agir. Cada mensagem é um lembrete de que ele não está sozinho e que suas decisões reverberam além da esfera pessoal. O alerta médico, claro e direto, não deixa espaço para ignorância. Hipertensão, colesterol e triglicerídeos elevados formam um quadro de risco real e imediato. Não há margem para procrastinação. Cada decisão alimentar, cada mudança de rotina e cada atitude voltada ao cuidado com a saúde agora tem peso vital. O corpo de Léo está enviando sinais claros, e compreender essa linguagem é fundamental para que ele consiga transformar esse momento crítico em uma oportunidade de recuperação. Essa fase também revela a complexidade emocional de lidar com mudanças de hábitos em plena vida adulta. Léo, acostumado a uma rotina intensa, com liberdade de escolhas e comportamento irreverente, precisa agora confrontar sua própria resistência interna. É um desafio que exige disciplina, paciência e comprometimento. Mas é exatamente esse enfrentamento que pode resultar em transformação real, em saúde restaurada e em uma vida mais equilibrada, permitindo que continue a carreira que tanto marcou o Brasil. Além disso, essa história traz um aprendizado que ultrapassa o âmbito pessoal. Ela se torna um exemplo público de conscientização. A trajetória de Léo agora evidencia que qualquer pessoa, independentemente de fama ou sucesso, precisa cuidar do próprio corpo, ouvir especialistas e valorizar o bem-estar acima de excessos. É uma lição clara de que atenção à saúde não é escolha, mas necessidade. O tempo de agir é agora, antes que sinais de alerta se tornem irreversíveis. À medida que a situação se desenrola, é visível que cada decisão, cada passo e cada atitude de Léo terá impacto não apenas em sua vida, mas também na percepção pública. O cantor se encontra em uma encruzilhada. A continuidade de hábitos prejudiciais pode gerar consequências irreversíveis, enquanto escolhas conscientes e comprometimento com a saúde podem transformar essa crise em um ponto de virada. O drama, a tensão e a esperança coexistem, criando um cenário de expectativa intensa.
E é nesse ponto que a narrativa se aproxima de seu clímax, com o desfecho ainda incerto, mas carregado de potencial. A história de Léo é, acima de tudo, sobre escolhas e responsabilidade, sobre a força do corpo e da mente, e sobre a importância do apoio da família e da comunidade. O próximo capítulo revelará se essa combinação de alerta, cuidado e reflexão se transformará em ação concreta, capaz de redefinir o futuro do cantor e garantir que ele continue presente na vida de todos que o admiram. Chegamos, então, ao ponto mais crítico desta história. Leonardo está diante de escolhas que podem definir seu futuro de forma decisiva. Cada atitude agora é essencial. Cada refeição, cada pausa para descanso, cada decisão de ouvir médicos, familiares e até os fãs. É o momento de transformar alertas e preocupações em ações concretas. A mensagem é clara: ainda há tempo, mas ele precisa decidir agir antes que o tempo se esgote. O que aconteceu até aqui deixou todos em alerta, mas o que vem a seguir dependerá exclusivamente da postura do cantor. O impacto emocional desse diagnóstico não pode ser subestimado. Testemunhas próximas relatam momentos de introspecção, conversas carregadas de emoção e até reflexões filosóficas de Léo sobre a vida e suas escolhas. Ele percebeu, de maneira profunda, que cada excesso cometido ao longo dos anos teve consequências e que a vida, de fato, cobra seu preço. Palavras de arrependimento, pensamentos sobre o futuro e uma consciência mais madura emergiram em meio ao choque inicial. É um momento de transformação que exige coragem para encarar limites, responsabilidade para mudar hábitos e disciplina para manter essa mudança. Nas redes sociais, a mobilização continua a crescer. Fãs não apenas enviam mensagens de apoio, mas também expressam gratidão pela influência que Léo teve em suas vidas. Ele representa lembranças, força e inspiração, e ver seu ídolo diante de uma situação delicada gerou uma onda de empatia e solidariedade. Cada comentário, cada mensagem, cada gesto de carinho contribui para um ambiente positivo que pode servir como motivação adicional para que ele assuma o protagonismo de sua própria recuperação. A pressão pública, quando combinada com amor e apoio, torna-se um incentivo poderoso. A família segue desempenhando um papel fundamental. Poliana, com sua sensibilidade e determinação, permanece ao lado do cantor, oferecendo suporte e encorajamento. Jéssica, por sua vez, mantém uma vigilância firme, garantindo que medidas preventivas e mudanças de hábitos sejam aplicadas de forma constante. Esse equilíbrio entre cuidado, disciplina e amor é essencial para que Léo consiga enfrentar esse momento crítico com o máximo de segurança possível. O apoio não apenas conforta, mas também reforça a importância de cada decisão tomada daqui para frente. O alerta médico é inegociável. Hipertensão, colesterol e triglicerídeos elevados representam riscos reais que não podem ser ignorados. A situação exige mudanças profundas e imediatas. Não se trata de suprimir hábitos por imposição, mas de adotar uma postura responsável que proteja a vida e permita que ele continue realizando sua trajetória profissional e pessoal de maneira saudável. A saúde, afinal, é a base de tudo, e sem ela, não há força, talento ou reconhecimento que possam compensar perdas irreversíveis. Agora, tudo depende de Léo. Ele tem diante de si a oportunidade de escrever um novo capítulo, transformando o momento de alerta em um recomeço. As escolhas que ele fizer nos próximos dias definirão não apenas sua saúde, mas também sua relação com fãs, família e consigo mesmo. Há esperança, existe apoio e há tempo para mudança, mas apenas se ele decidir agir com responsabilidade, disciplina e determinação. Cada passo será crucial, cada decisão terá peso, e cada atitude refletirá o compromisso com a vida. E é nesse ponto que encerramos este capítulo da história, conscientes de que a trajetória de Leonardo ainda pode ser transformada. O alerta foi dado, o apoio está presente e a responsabilidade é exclusivamente dele. Que Léo possa ouvir os médicos, sentir o cuidado da família e reconhecer o carinho dos fãs, convertendo essa preocupação coletiva em ação concreta. A vida exige atenção e escolhas conscientes, e agora, mais do que nunca, é hora de colocar a saúde em primeiro lugar, garantindo que ainda haja muitos momentos de música, alegria e inspiração pela frente. A história de Léo nos lembra que, por mais que a fama e o sucesso brilhem, a saúde não espera. Ela cobra, exige responsabilidade e nos desafia a agir antes que seja tarde. E assim, seguimos acompanhando, torcendo e esperando que o cantor transforme este momento de alerta em um ponto de virada definitivo, para que continue a viver e encantar com sua música, sua voz e sua história.